Boa tarde a todos. Hoje a gente começa aqui uma série de bate-papos de temas de relevância para os lojistas do Shopping Metrópole Ananindeua. E, primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos os nossos lojistas, todos os nossos parceiros. Também, imensamente, agradecer a presença do Banco da Amazônia, capitaneado pelo presidente Valdeci, hoje aqui representado pelo seu superintendente regional, Edmar. Para quem não sabe, o Banco da Amazônia é o principal parceiro do Shopping Metrópole Ananindeua. Acreditou no nosso projeto desde o início e até então está com a gente, né? Além de ser parceiro de muitos dos nossos lojistas. Obrigado pela presença, Valdeci. Edmar, desculpa. Também gostaria de agradecer a presença do superintendente comercial do Grupo Sá Cavalcante, João Paulo Milani. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. João, você que é a pessoa que está em contato com as marcas, com os principais varejistas nacionais, você tem ouvido bastante como está sendo o ponto de vista deles, as dificuldades deles para passarem por esse momento. Pode dividir aí com a gente quais seriam esses anseios, o que eles estão falando, as perspectivas? Com certeza. Primeiramente, obrigado, Dalbelo, pelo convite. Obrigado, Edmar, aí, pela participação aqui com a gente nessa live com os lojistas. Muito importante a participação do BASA, como o Dalbelo falou, é o nosso parceiro de longa data, desde o início do projeto. Obrigado aos lojistas que estão aí nos ouvindo, que a gente sabe que nesse momento de grandes desafios o tempo de todos é muito precioso. E boa tarde a todos. A gente que fala com as marcas nacionais, fala com grandes e pequenos varejistas, franqueados, de diversos portes, a gente vê que realmente um momento como esse é um momento único na história. A gente tem uma crise aí sem nenhum tipo de referência passada, que está todo mundo vivendo ela no dia a dia e aprendendo o que fazer a cada momento. Então, quando a gente conversa, seja o grande ou o pequeno varejista, um dos principais problemas é realmente essa queda abrupta na receita, né, que prejudica demais aí o fluxo de caixa dos lojistas e de todas as empresas de maneira geral, mas quando a gente vê no caso dos lojistas, varejistas, ainda mais. E quando a gente vê que esse cenário não é restrito apenas ao pequeno, é ao grande lojista, também a gente vê como a crise é bastante aguda. Mas eu acho que parcerias do tipo essa, como a gente está fazendo com o BASA, de trazer eles aqui para falar com a gente, acho que foi um trabalho pioneiro aí do banco de trazer e apresentar e principalmente facilitar o acesso a essas linhas de crédito que o Edmar vai falar um pouco mais aí para frente, que a gente vê que realmente a grande dificuldade hoje e que o mercado todo vem falando é que diversas medidas já foram tomadas, a gente vê que o dinheiro está disponível, mas vê uma dificuldade enorme em acessar esse dinheiro. Então acho que o BASA está indo na frente, saindo na frente, trazendo essas linhas de crédito para os pequenos e médios empresários, porque quando a gente vê o grande, ele passa por esse problema, mas ele tem outras formas de acessar o crédito e fica muito mais fácil. Agora o pequeno e médio lojista, que é a nossa preocupação, que é o nosso grande parceiro aí, que é quem junto conosco vai fazer os empreendimentos saírem dessa crise e retomar o nosso crescimento que vinha num ritmo excelente nos primeiros meses de 2020. Então, de novo, super importante isso que o BASA está fazendo. Agradeço novamente o Edmar e toda a equipe do banco. E acho que é o momento de todos nós aproveitarmos, porque se não a principal, mas uma das principais formas da gente superar essa crise, equalizando a questão do nosso fluxo de caixa, do nosso das nossas finanças empresariais. Então, obrigado aí a todos e com a palavra aí, Dalbelo, pode seguir. Exatamente, João. Você falou que um dos principais problemas que está acontecendo nesse momento é a restrição da receita, né?
você tem as marcas, muitas delas, principalmente as marcas que estão dentro dos shoppings, né, porque os shoppings estão fechados por força de decreto, sem receita nesse momento, guardadas pequenas marcas que ainda conseguem fazer um delivery, enfim, estão pensando em alguma forma diferente de ter uma receita, mas são receitas que ainda não conseguem ajudar a passar por esse momento difícil, né? Então, Sim. a gente vê aí todo mundo acredita que a gente vai passar por esse momento, né? Isso é uma questão pontual, acho que isso é indiscutível e é inevitável que ali na frente tudo vai ser reaberto, porém tem um problema aí de liquidez nesse momento. Edmar, como é que o Banco da Amazônia está enxergando esse momento e quais são os produtos que ele está ofertando para ajudar principalmente o micro e o pequeno empresário a transpor esse momento, já que esses são os principais players que têm dificuldade, com as maiores dificuldades de acesso ao crédito barato e fácil? Boa tarde, João Milani, boa tarde, Rafael, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí nesta live. É um prazer a gente poder estar levando aí aos lojistas do Shopping Metrópole aí as informações que nós podemos estar trazendo neste momento, a atuação do banco. Então, acho que é importante a gente também registrar, desde o início, né, desta crise, o Banco da Amazônia foi aí um dos primeiros bancos a já tomar ações voltadas para atender seus clientes, mas também os setores produtivos, até pela própria essência, né, do banco, de ser um banco de fomento, um banco de desenvolvimento, que está dentro da região norte, é uma preocupação muito grande, principalmente não só com o econômico, mas com o social. Nós temos uma apresentação, e eu gostaria de compartilhar, que aí na apresentação a gente também vai detalhando alguns pontos importantes das próprias ações que o banco tem feito, mas também como que a gente está vendo, né, este momento aqui dentro de um cenário bem desafiador, tanto na questão do isolamento social, mas como também de ações enquanto agente financeiro, instituição financeira, para poder a gente atravessar esse momento de crise e dificuldades. E aí passa um pouco, né, nessa nossa visão de enxergar, né, o impacto econômico na economia como um todo, o que os bancos centrais de cada país têm feito e principalmente isso a nível de país. Se a gente for retroagir um pouco, né, para o início do ano, nós tínhamos um cenário totalmente positivo de expectativa de crescimento, de aumento do consumo ou consumo aquecido, principalmente dentro das lojas que estão aí nos shoppings. E o que nós tivemos agora é exatamente o momento no qual todo mundo precisa se reorganizar, se adaptar, rever posições, tomar medidas diferentes do que estava até então definidas para que possamos enfrentar. E aí uma das medidas tem a ver exatamente com as posturas dos bancos centrais, no caso nosso do Banco Central, houve aí uma série de flexibilizações, né, de medidas junto aos demais bancos, as instituições financeiras, para que possa ter este aporte de recursos circulando dentro das economias, e aí principalmente nos seus diversos setores. O que a gente sabe, exemplo de outras crises que nós já passamos, é natural, né, que as instituições privadas, por já enxergar o apetite do risco ou aqueles cenários econômicos, aquelas atividades econômicas que estão, teoricamente, com nível de risco maior, já fechar a porta, fechar a torneira. E aí acaba tendo os bancos federais, né, um papel muito mais relevante, novamente, de estar na frente desse período de crise, de estar apoiando essas atividades econômicas importantes para o país. E, claro que se fala em projeção econômica, principalmente já olhando o país, nós estamos falando já de um crescimento negativo, então, ou seja, não tem crescimento, né? Para 2020, e o que tem que se fazer, na verdade, agora é ações que minimizem ou reduzam este impacto na economia no ano de 2020. E aí, algumas informações aqui, por exemplo, esse é da Cielo, um pouco do que o Milani comentou, né? Então, é natural, já se observa, principalmente nesse período no qual é necessário isolamento social, onde que há, assim, de uma forma bastante brusca, né, a queda nas receitas, nas vendas diretas
seja de bens não duráveis, e aí os não duráveis ainda em relação ao pico, né, onde as pessoas correram, né, para as lojas, para os supermercados, no sentido de fazer armazenagem, né, de assim, garantir um estoque pensando na sua sobrevivência. Mas no sentido dos bens duráveis, setor de serviços, houve essa queda, já principalmente acentuada nessa primeira semana, última semana de fevereiro, e nas primeiras semanas de março, e já final de fevereiro até o final de março. Então, a gente já nota aí um período de queda bastante acentuada, e isso, naturalmente, tem um impacto muito grande. Esse foi um levantamento, né, uma pesquisa, na verdade, realizada pelo Sebrae, no qual fez algumas perguntas bem objetivas em relação, principalmente, ao setor de micro e pequenas empresas, né, como o seu faturamento mensal está sendo afetado. E claro que aqui a maioria, 89%, de uma forma clara, objetiva, houve a redução. E em percentual, qual foi a perda, né, em termos de faturamento mensal? A grande maioria com uma redução acima de 50% no seu faturamento mensal. E na outra visão, ou seja, quais são as medidas que estão sendo adotadas? A maioria, claro, trabalhando ainda na prevenção, naquilo que vai auxiliar diretamente a redução da contaminação do vírus, sobre álcool em gel para seus colaboradores, a limpeza, outras fecharam temporariamente o negócio, outras reduziram jornada de trabalho. Nós, por exemplo, nas instituições financeiras, temos um time muito grande em home office. Então, foi uma das alternativas, embora nas agências bancárias ainda a gente tem atendimento, embora com agendamento, de uma forma reduzida, mas elas não estão 100% fechadas para atendimento. E, claro, entre as ações ainda que serão adotadas, aí entra que preocupa mais, fechar temporariamente o negócio, ampliar a limpeza, disponibilizar álcool em gel, aumentar as vendas online, né, que isso acaba sendo uma alternativa, e fechar permanentemente, né, ainda tem aqui uma quantidade grande. E quais medidas de ajuda são necessárias? Redução de impostos e taxas aqui com a maior quantidade, subsídios para pagar a folha de pagamento e salários, claro, e outros custos, além de redução de tarifas, e aqui aparece aumento das linhas de crédito. Quanto tempo vai demorar para a situação voltar ao normal? Então, assim, tem divergência em relação a esse entendimento, e para nós é muito difícil realmente ser assertivo, né? Quanto tempo nós estamos falando para que essa realidade da economia brasileira volte ao normal? E é uma coisa também que preocupa, quanto tempo acredita que o negócio permanecerá aberto com as restrições adotadas, principalmente em função do isolamento social. E, claro, a maioria acredita que no máximo 3 meses. Então, a variação de até 1 mês a 36, a maioria, com 30, entre 2 a 3 meses. Então, é um cenário realmente bem desafiador para todos nós, principalmente para aqueles que empregam, né, e geram renda para o nosso país. E aí, como lidar com a crise? O primeiro ponto aqui é preservar o caixa a todo custo, né, porque é o fluxo de caixa que vai garantir a sobrevivência, a subsistência dessa empresa, desse setor, nesse momento que nós não sabemos por quanto tempo ele vai passar. Claro que para isso tem que ter um plano de urgência. As medidas, ou seja, aquilo que foi desenhado para o início do ano, ele já não é mais possível diante de uma situação que nós estamos. A questão da comunicação, ela é muito importante, e aí também negociar. E aí, esse negociar passa por negociar com os bancos, negociar com fornecedores, negociar com os próprios funcionários, negociar impostos, negociar aluguéis e outros custos, outras situações que vão impactar diretamente no seu fluxo de caixa. Mas também, por outro lado, nós podemos enxergar oportunidades. Nem todos os setores, do modo geral, foram afetados de uma forma negativa. Tem empresas que estão crescendo, empresas que estão conseguindo, através de outras maneiras, ampliar a sua participação de mercado. Um exemplo, a gente pode citar, dentro de casa, o próprio banco, que tem um modelo muito forte, onde que é a presença do cliente dentro da agência bancária, ou seja, eu ainda não tenho uma estrutura altamente com tecnologia automatizada, onde o cliente possa fazer todas as suas necessidades de crédito, de relacionamento com o banco, sem precisar ir à agência, e no qual nós estamos buscando, nesse período de crise, também nos adaptarmos, né, para apresentar soluções mais ágeis, mas, ao mesmo tempo, desenvolver plataformas
que esse relacionamento com o nosso cliente seja possível mesmo no momento no qual as agências estão com atendimento contingenciado. Além da melhoria na comunicação, e aí tem um outro ponto importante. Quando a empresa ela tem uma gestão leve e ágil, ou seja, ela tem uma governança bem definida, ela tem os papéis muito bem definidos dentro da empresa, também é mais fácil para essa empresa tomar decisões, rever posições e adotar nova postura diante desse cenário. E passa, muitas das vezes, por ter que reinventar o seu negócio ou mudar completamente para uma situação nova, né? Uma atividade que, muitas das vezes, ele pode estar enxergando, nesse momento, uma oportunidade de negócio. Além, claro, de olhar a sua gestão, né? Como que ele gera esse negócio e o planejamento, esse planejamento de uma semana, planejamento de um mês, planejamento de meses, planejamento para 2020, né? Que vai ser necessário estar sendo avaliado em função dessas dificuldades. E também as oportunidades que podem, de repente, estar surgindo diante desse cenário. E aí um ponto importante, pessoal, assim, em relação à análise dos bancos, né? Então, tem alguns pontos importantes que eles serão verificados no momento da concessão do crédito. Claro que aqueles que conseguem apresentar todos esses quesitos, né, ou esses requisitos de uma forma mais clara, é muito mais simples ter acesso ao crédito. A patrimonialidade é um ponto, né, que geralmente é visto, né, pelas instituições financeiras como um todo. Como que estava o índice de endividamento dessas empresas antes da crise. Então, assim, se nós temos uma empresa no qual o seu endividamento, já antes de iniciar a crise, é uma empresa alavancada, que tem dificuldade em honrar seus compromissos, imagina-se agora essa dificuldade ela está muito maior, né, em função de não ter a receita e ter os custos praticamente garantidos de uma forma contínua, que compromete seu fluxo de caixa. Também o setor, e aí há alguns setores que terão um nível de impacto muito maior do que outros, e como será essa retomada lá na frente, né? Então, as próprias empresas, as consultorias, alguns bancos aí que têm estudo de cenários, o banco também está fazendo o seu estudo de cenário em relação à região, justamente de avaliar e identificar essas atividades que terão, assim, um grau de dificuldade ampliado para conseguir superar, assim, essa fase. E como cada empresa hoje está lidando com a crise. E como está lidando é justamente que medidas nós estamos tomando, né? Quais ações já foram feitas, quais ações serão efetuadas de uma forma que a gente consiga superar, né, essa situação aí que nós não temos ainda em termos de dias, de prazo, quanto vai durar. E, claro, também o histórico e nível de gestão são pontos importantes na avaliação do crédito pelas instituições financeiras e, claro, nós estamos inseridos dentro dessa situação. E como nós podemos ajudar, né? Eu acho que esse aqui é o principal ponto, né? Acho que da nossa live, como que nós podemos, enquanto banco de fomento e banco que acredita na região, não vai virar as costas nesse momento para os setores produtivos, que jamais fez isso, e vamos trabalhar em duas frentes. Para aquele que já é cliente do banco, que tem seu financiamento, que tem seu crédito aprovado, seu crédito está pagando sua parcela normalmente, automaticamente ele terá uma dilação de prazo, né, de prorrogação dessas parcelas, e aí, claro, quem é do setor não rural, né, no qual nós estamos falando aqui dos lojistas, existe uma medida legal que prevê essa prorrogação por um prazo de 1 ano, então ele só vai pagar a parcela do FNO em 2021, né, para as operações não rurais. E, por outro lado, na ponta da concessão de crédito, linhas de capital de giro com carência e com a menor taxa que o mercado pode ofertar. Claro que adequando a realidade de prazo, realidade de carência e também a realidade, qual o limite que cada cliente, dentro da análise de risco de crédito e aprovação de cadastro, pode tomar. Então, os financiamentos do FNO, das parcelas não rurais, elas serão prorrogadas por um prazo de 1 ano e automaticamente esse 1 ano tem extensão ao final do seu contrato, para que ele mantenha exatamente o mesmo prazo de pagamento que ele tem hoje em termos de quantidade de parcelas, isso das operações do FNO. Nas operações da carteira própria, que não é FNO, outros financiamentos, exemplo dos financiamentos rurais, né, que foram afetados de forma indireta, o banco também aprovou uma medida interna de prorrogar por 6 meses
esses contratos. Então, as parcelas do período de março até setembro, elas podem ser prorrogadas por um período de 6 meses. Isso é um ato por adesão. Então, assim, o empreendedor tem que procurar o banco e dizer, eu quero adesão. Nos casos do FNO não rural, é de forma automática, né? Ele ainda não precisa fazer o pedido para poder ter esta adesão, e aí já tem uma plataforma nessas que são por adesão, onde o próprio cliente entra no site, aqui no site institucional do banco, faz a sua solicitação, ele mesmo preenche os dados, gera o seu aditivo, imprime o aditivo, ele posta o aditivo de volta na plataforma e só vai ter a confirmação da agência se está tudo ok, as informações prestadas, e vai automaticamente receber um comunicado que foi prorrogado o seu contrato. Então, a medida em relação à suspensão de parcelas. Em relação agora à concessão do crédito. E aí teve, né, uma medida recente, né, que é uma resolução do Conselho Monetário Nacional, que é prevista apenas para os fundos constitucionais, uma linha de crédito emergencial, e essa linha de crédito emergencial, ela vem atender os setores não rurais. E aí tem uma observação da própria resolução e da própria lei do FNO, né, que para que esse município ele tenha acesso a esse recurso das linhas emergenciais, ele tem que ter a sua situação de calamidade pública reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, é um procedimento que o município precisa cumprir em termos de rito, porque nem todos os municípios eles foram afetados da mesma forma em relação à pandemia. Então, tem municípios do interior que eles não têm o reconhecimento, automaticamente eles não terão acesso às linhas emergenciais. Então, há um rito que tem que ser feito. Em relação a valores, esta resolução aprovou operação de capital de giro de até R$100 mil por empresa, para capital de giro até 100 mil e até R$200 mil para investimento, e juros fixos de 2%, 2,5% ao ano, tá? Que representa uma taxa de 0,21 ao mês, com um prazo máximo de 24 meses para as operações de capital de giro. No entanto, essa operação ele só começa a pagar a partir de janeiro de 2021. Todo o período que ele contratar em 2020, ele terá o benefício da carência, ou seja, ele não paga nem os juros durante esse período. E o caso do investimento, para aquelas situações potenciais no qual ele precisa de alguma forma também se readequar enquanto linha de investimento, os prazos são diferentes, né? São prazos conforme a capacidade de pagamento. O banco está revendo, trabalhando, na verdade, na plataforma, né? A ideia é que o próprio cliente ou o empresário que não é cliente do banco, ele faz o procedimento todo de forma online, dentro de uma plataforma, no qual ele vai subir a sua documentação de cadastro, ele vai fazer a sua solicitação de crédito para aqueles casos no qual já tem cadastro aprovado no banco. Então, o caso do capital de giro é dentro de um limite estabelecido, então, dentro do limite global, aprova o valor que ele pode obter para capital de giro. Nesse primeiro momento, a gente está desenvolvendo essa plataforma, então, na medida que a linha for disponível, ele pode, não tendo a plataforma disponível, fazer diretamente através das nossas agências aqui na Grande Belém. E logo em breve ele vai estar disponível para ter acesso diretamente via plataforma digital, dentro da sua própria empresa, ele vai fazer todo o que ele precisa sem precisar ir na agência. Mas também, além das linhas emergenciais, nós temos outras linhas de FNO, de capital de giro pela FNO. E aí não tem aqui a limitação exclusiva em relação ao valor de R$100 mil. Aí aqui é dentro da capacidade de pagamento, da média de faturamento dessa empresa, no qual a gente vai explicar mais na frente qual seria o passo a passo, né, para chegar nesse limite de crédito e como ele consegue ter acesso às linhas de capital de giro. Mas aí o prazo dessa linha de capital de giro também é um prazo maior, é um prazo de 36 meses, com até 5 meses de carência, e tem uma diferença aqui em relação às taxas de juros. Na linha emergencial, a taxa de juros é pré-fixada, 2,5% ao ano. E no caso da taxa de juros de capital de giro, ela é uma taxa variável, ela tem uma variação que acompanha o IPCA mensal, né? Então, não é uma parcela fixa, todo mês ela vai ter uma variação. As garantias, além do aval, as usuais que os bancos já usam como um todo, tem mais tipo de garantias que é avaliado caso a caso, a depender do valor do crédito, a depender daqueles pontos lá anteriores que nós citamos,
em relação à patrimonialidade, endividamento dessa atividade, gestão do negócio, qual o impacto dessa atividade, se ela é mais ou menos impactada em relação a curto, médio e longo prazo. São alguns fatores natural que serão avaliados dentro da análise do limite de crédito. Mas a ideia é que esse giro seja disponível a partir da aprovação do limite de crédito, também tentar deixá-lo de forma eletrônica, ou seja, onde o próprio empresário busca dentro da plataforma as informações e posta a documentação necessária. Hoje, ele precisa, e nós estamos atendendo dessa forma, ele precisa, através de nossas agências, receber a relação de documentos, providenciar esses documentos, entregar na agência, a agência fazer procedimento de cadastro e aprovação do seu limite de crédito. Então, aqui só para a gente falar de uma forma bem objetiva, essa fórmula gigante aqui é a fórmula de cálculo da taxa de juros do FNO, né, por ser uma taxa pós-fixada. Então, assim, para simplificar, são dois componentes que compõem essa taxa. Um componente pós-fixado, e aí aqui praticamente tem a ver com o IPCA, desse componente pós-fixado, e um componente pré-fixado que ele varia conforme o fator de localização, ou seja, aonde esse empreendimento está localizado. Isso atende uma regra, né, de tipologia de desenvolvimento do município. Se é um município de alta renda, teoricamente ele tem uma taxa um pouco maior do que um município que é menos desenvolvido. Mas essa variação é bem pequena, entre 0,15 e 0,20 na taxa final ano, né? Não é 0,15 e 0,20 mês. Isso, trocando por miúdos, seria uma taxa de 4,86 ao ano, né, até 7,13, conforme o porte do empreendimento, né? E também a vantagem de não ter aqui o IOF. E essa taxa, né, que nós falamos variável do IPCA, a gente pode acompanhar através aí da previsão do Focus, que é divulgado semanalmente aí pelo Banco Central. Então, como tem um teto de meta de inflação, a previsão, por exemplo, da inflação para este ano, ela fica muito próxima de 3%, então ela varia, mas não varia muito. Pegando como exemplo, quem pagou sua parcela no mês de abril, ela pegou a variação do IPCA de fevereiro. O IPCA de fevereiro foi 0,21 ao mês. Então, nessa projeção de 0,21, dá menos de 3, que é aquela projeção lá do 2,5 ao ano, né, que a gente viu na linha emergencial. Então, acaba sendo taxas bem atrativas, mesmo com a variação aqui do IPCA. Em termos de recursos, nós temos, para 2020, né, esse era o orçamento inicial, né, de 12 bilhões com todas as fontes para a Amazônia Legal, somente para o FNO, que abrange os estados da região norte, 9,9 bilhões de reais, infraestrutura, 2 bilhões e meio, e o microcrédito produtivo orientado, que também é muito importante para o banco atuar dentro desse segmento, nós temos 200 milhões de reais. É provável que vai haver uma revisão do FNO desse montante. Por quê? Porque o recurso, né, parte do recurso que nós disponibilizamos para novos créditos, ele tem a ver com o que o banco recebe de pagamento mensal das parcelas, daqueles empreendedores que estão pagando regularmente seus contratos. Como vai haver a suspensão de contratos aí não rural, a maioria agora a partir de abril, então é natural que esse recurso ele não volta para o banco. Então, ele não voltando, ele não vai conseguir realocar novas operações de crédito. Então, é natural que vai ter uma revisão ainda desse orçamento, mas nada que comprometa aquilo que a gente vai atuar, principalmente em linhas emergenciais. O banco está disponibilizando para as linhas emergenciais 2 bilhões de reais desse total de 9,9, como um montante de recursos que pode ser aplicado nas linhas emergenciais. Aqui fazer um panorama rápido, já entrando mais no setor não rural, não apenas de capital de giro, mas como o banco tem atuado apoiando atividades também no setor não rural. Isso abrange todos os setores que envolvem atividade não rural, inclusive a infraestrutura, que são projetos estruturantes que têm todo um impacto numa economia regional. E aí tem as diversas finalidades, né, que é desde a implantação, dando um exemplo aí de um shopping center, de um grande empreendimento, de um terminal, de um porto, além de uma ampliação de uma atividade, uma reforma, uma relocalização, modernizar uma estrutura, né? Então, é o momento de a gente rever o processo. Então, lá na frente, então, eu posso modernizar, compra de máquinas, equipamentos e veículos, além do capital de giro, ele pode ser isolado, que for aquele formato que nós apresentamos, como ele pode também ser associado
a investimento, acompanhando o prazo do projeto de investimento. A classificação do porte também é importante, e aqui, claro, o porte tem a ver com a receita bruta anual do empreendimento. Então, as micro e pequenas empresas, o faturamento, claro que a micro até 360 mil, a pequena entre 360 a 4 milhões e 800 anual, a pequena média empresa entre 4 milhões e 800 até 16 milhões de reais ano, média empresa entre 16 até 90 e a grande empresa acima de 90 milhões anual. Por que que a gente faz questão de apresentar essas faixas de porte? Porque isso tem a ver principalmente com o percentual de participação, né, que o banco pode entrar nos financiamentos. Então, por exemplo, as micro e pequenas empresas, quando se trata de investimento, financia 100% da necessidade, até 100% da necessidade do empreendimento, independente da localização, mesmo ele sendo alta renda. Quando se trata de pequeno médio, isso varia conforme a localização, podendo financiar no máximo 90% da necessidade dos municípios considerados de alta renda. E médio porte, 85%, e grande porte podendo ser no máximo 70%. Então, tem uma variação conforme a localização deste empreendimento. E os prazos também, né, é importante, quando se trata de investimento, prazo de carência de no máximo 4 anos e no prazo total de 12 anos para efetuar o pagamento. Infraestrutura, que são projetos de longo prazo de maturação, até 6 anos de carência, um prazo total que pode chegar até 34 anos para poder pagar. Máquinas e equipamentos, até 2 anos de carência, um prazo total para pagamento de 10 anos. E o capital de giro, que nós comentamos, até 6 meses de carência, no 6º mês, na verdade, inicia o pagamento, e até 36 meses no total para efetuar as amortizações junto ao banco. Além das fontes, né, do FNO, que nós comentamos, aqui a gente também tem outras fontes de capital de giro, que também é aprovada dentro do limite de crédito. E aí a variação aqui é em relação ao porte, né, dessas empresas. Médio e grande porte é uma linha que ela pode ter até 4 meses de carência, com um prazo que pode chegar até 60 meses para pagamento, e as taxas de juros são negociadas, podendo ser pré-fixada ou pós-fixada, a depender do tamanho do cliente e o valor da operação. Isso pode ser customizado. A outra é uma outra linha que volta para atender as micro e pequenas empresas, no qual a carência pode chegar até 120 dias e um prazo máximo de 48 meses, também com taxas pré-fixadas, podendo ser negociada conforme o rating do cliente. E aqui um passo a passo, bem simples, né, para que vocês possam entender como que funciona para chegar nesse crédito no banco. Então, assim, para quem já é cliente do banco, esse caminho está mais curto, porque ele não precisa fazer todo esse processo. O que ele vai precisar fazer é atualizar o seu cadastro hoje, providenciar a relação de documentos para atualizar o cadastro e renovar o seu limite de crédito. Então, atualizando o cadastro, renovando o limite, automaticamente já vai gerar esse limite, e assim que a gente tem atendido hoje nossos clientes, já vai gerar o quanto que ele pode pegar de capital de giro, seja da carteira própria, seja pelo FNO. Mas eu não sou cliente do banco ainda, eu tenho interesse em ter acesso a este crédito, seja a linha emergencial, seja a linha de capital de giro. Então, o primeiro passo, né, enquanto não tem a plataforma, a gente vai apresentar aqui a nossa equipe, né, o nosso time aqui da Grande Belém, os contatos deles, e aí, conforme a sua logística, aquilo que é melhor no dia a dia da empresa, do empreendimento, vocês podem optar por uma das agências de relacionamento. Então, ele tem que fazer o cadastro. Então, o passo 1, para quem não é cliente do banco, precisa fazer o cadastro. E aí tem uma relação de documentos, que é uma documentação obrigatória, para que a gente consiga avançar nessa aprovação cadastral. Aprovando o cadastro, esse limite já vai ser avaliado de forma automática. Então, o grande passo é a gente superar aqui a documentação de cadastro da forma que o banco precisa. Aprovado o limite, a agência vai informar para este cliente que o limite dele está aprovado, que ele tem X valor disponível, ele vai demandar uma proposta. Essa proposta, ela segue um fluxo de aprovação, né, e essa aprovação tem a ver
com alguns outros documentos adicionais que são solicitados no momento da contratação, aprovou a proposta, faz a formalização do contrato e a liberação do recurso na conta. Tá? Então, esse fluxo, quando envolver a plataforma digital que está sendo trabalhada, praticamente o cliente faz essa primeira etapa todo praticamente online, a agência dá o retorno para ele também de forma online, e ele vai, na verdade, encaminhar a sua licitação de forma online para evitar justamente esse contato físico dentro da agência. E aqui o nosso time, o time de gestores aqui da Grande Belém, nós temos 5 agências, a Agência Belém Centro, que funciona na Avenida Presidente Vargas, o gerente é o Giovanni, inclusive ele está conosco aí também na live, tem aí o e-mail do Giovanni, o telefone dele, a Agência Belém Reduto, que funciona aqui no prédio da Superintendência também, Avenida Van der Kock, a gerente Leila, acredito que também deve estar acompanhando aí a nossa live, a Agência Belém Pedreira, que é na Avenida Pedro Miranda, no bairro Pedreiro, o gerente lá, o Liécio, a Agência Nanideua, no caso é o Adeilton, fica próximo ali do posto da Polícia Rodoviária, na própria BR, Deilton, gerente geral, e em Coraci, agência dentro do distrito lá de Coraci, na Celisa. Então, esse é o time nosso de gerentes. E aí fala, mas o que eu faço? Eu tenho interesse em iniciar meu cadastro. Então, uma dessas agências encaminhar aí por e-mail, de preferência fazer um contato, informar que participou de uma conferência, com o Shopping Metrópole, que tem interesse em iniciar o relacionamento com o banco e que precisa da relação de documentos, para que seja providenciado. O gerente vai encaminhar a relação de documentos, os formulários de cadastro, você vai devolver isso de forma eletrônica ou vai entregar no envelope na agência para que ela dê início na parte de cadastro. Por outro lado, nós temos dentro na App Store, no próprio site do banco, nós temos um simulador, que é um simulador bem interessante. Ele vai justamente auxiliar, a empresa a fazer uma conta rápida. Se eu pegar um valor de tanto, no prazo de carência de tanto, no prazo total de tanto, quanto que vai ser minha parcela? Que eu acho que isso, olhando o fluxo de caixa, é importante. Se for capital de giro, se for investimento, então dá para você já fazer essa simulação, baixando aí pelo App Store, Google Play, ou no próprio site do banco, a possibilidade de fazer essa simulação pelo simulador do FNO. É isso, aqui meu contato, meu e-mail, o telefone aqui da Superintendência. A gente vai colocar à disposição agora aí para as dúvidas, perguntas aí, Rafael, caso tenha alguma. Tá? Obrigado. Dimar, muito obrigado pela apresentação. Acho que ficou bem claro para todos nós até onde o Banco da Amazônia consegue chegar e é bastante, vamos dizer, profundo essa ajuda que o Banco da Amazônia vai conseguir dar aos pequenos, médios e microempresários aqui, parceiros nossos do Shopping Metrópole. O que eu venho conversando com os nossos lojistas, com os empreendedores shopping, é que a gente está num momento que todo mundo vai ter que remar junto, todo mundo está no mesmo barco, né? Seja o pequeno, o lojista sabendo se preparar para esse retorno, né? Que é muito importante essa preparação, e você abordou isso na sua apresentação. O empreendedor de shopping negociando com os fornecedores, reduções, postergações de custo, flexibilizando negociações contratuais, e os bancos, né, com essas linhas de crédito, ratificada pela pesquisa que se apresentou do Sebrae, onde a principal preocupação dos empresários é pagamento de folha e o aumento das linhas de crédito, né, para passar por esse período aí. Então, a facilidade da liberação desses créditos. E a gente viu N produtos do Banco da Amazônia, né, produtos que já existiam anteriormente à crise, mas eu acredito que o principal produto que vocês estão fornecendo agora dessa linha emergencial é o capital de giro, né? Você está falando aí de R$100 mil, com carência de 8 meses para pagamento, uma taxa de 0,21 ao mês e 24 meses de prazo. Então, é um produto muito bom. Só que a gente sempre cai na questão das garantias, né? Da análise dessas garantias. A gente sabe que a gente está num período onde as pessoas não necessariamente estão com um cadastro muito limpo perante aos órgãos bancários, enfim, porque estão deixando, às vezes, renegociando várias obrigações. Como é que vão ser essas análises desse crédito, dessas garantias para a concessão desse crédito? Então, esse é um ponto importante, tá? E aí tem a ver
também, né, assim, para aquele que está iniciando um relacionamento no banco, é claro que o banco ainda não conhece o cliente, então ele vai precisar conhecer, ele vai precisar entender um pouco como que ele está se organizando para esse momento. As garantias, em determinadas situações, elas poderão ser solicitadas, as garantias reais. Em outras situações, aí, nós queremos ver se na semana que vem nós já temos essa condição estabelecida dentro daquilo que vai poder exigir ser contratado somente com aval, né? Então, a partir da semana que vem, quando a plataforma estiver operacional, a gente já tem condição de informar. Mas, na prática, vai ter situações que somente o aval vai ser possível de atender essa empresa e outras situações que vai ser necessário ele ter uma garantia adicional, e aí é aquela história do risco que o banco vai sentir, né? Se o negócio não vai apresentar problemas de liquidez, que ele vai conseguir superar isso, só esse momento pontual, e lá na frente ele retoma e vai ter sua vida normal, é claro que pode ser flexibilizado, mas isso é um ponto, sim, que vai ser avaliado no momento do cadastro. Então, o que é importante que mesmo que não vá vincular essa garantia, é que o empresário apresente o seu cadastro de uma forma consistente para o banco enxergar não apenas a empresa, né, mas a patrimonialidade do sócio também. Às vezes ele tem lá no imposto de renda, ele tem algumas outras coisas que demonstram que por trás ele tem uma estrutura patrimonial. Se precisar lá na frente, por exemplo, ele desimobilizar, ele precisa vender alguma coisa que ele tem para poder reforçar a caixa, mesmo numa situação de último caso. Mas isso é importante na avaliação cadastral. Legal. Outra dúvida também que tem entre os lojistas, e é minha também, né? A gente vive um momento de crise que a gente tem que resolver o amanhã. Como é que vai ser essa velocidade da análise de toda a documentação e até a liberação do crédito? Você acredita em quanto tempo a gente consegue percorrer aquele percurso todo que você elucidou lá na apresentação? Olha, o nosso cliente, a gente está trabalhando com a previsão aí de no máximo 72 horas depois de aprovado o cadastro dele, né, para o nosso cliente. No máximo 72 horas ele já teria esse recurso depois de aprovado o cadastro. Para o nosso não cliente, o maior desafio é de superar essa etapa da aprovação do cadastro, que passa, por exemplo, de ele providenciar a documentação. Então, algumas situações ele vai ter que incomodar o contador dele, né, que está fechado. Mas, assim, vamos falar de prazo interno, apenas do momento que chegou essa documentação completa para que o banco possa analisar. Nós vamos trabalhar, no primeiro momento, com uma estimativa próxima de 15 dias. Não dá, porque a parte do cadastro é que mais demora, né? Então, essa etapa, e como a gente também está contingenciado, isso no modelo atual. Quando nós tivermos a plataforma, né, a plataforma aí onde que ele vai conseguir subir tudo de forma eletrônica, a previsão é ficar no máximo uma semana, esse prazo aí entre o que ele iniciou o relacionamento lá, o pedido com o banco, até ele estar recebendo a resposta sobre a aprovação do seu crédito. Isso no máximo em uma semana. Mas no primeiro momento a gente está trabalhando com prazo médio de 15 dias. Legal. Outro ponto. Tem vários lojistas aqui do shopping que já são clientes do Banco da Amazônia e já tem o FNO, já utiliza o produto FNO de vocês. Esse cliente, ele consegue elasticidade nessa concessão de crédito dele? Ele consegue uma reavaliação? Ele consegue dilatação de prazo? Consegue fazer alguma coisa diferente em quem já tem o FNO? Quem já tem o FNO, ele vai conseguir a prorrogação, né, desse contrato vigente. Então, já é uma parcela a menos para ele se preocupar em 2020. Ele vai conseguir isso de forma automática, essa prorrogação para 2021, desde que, numa situação que esteja eventualmente inadimplente, que essa operação inadimplente não seja de 2019. Tá? Então, vamos dizer que a inadimplência vai acontecer, um atraso, vamos dizer assim, somente em 2020, é possível dele ter esse enquadramento da prorrogação deste contrato para 2021. E também, numa situação de análise do limite de crédito, da documentação que ele vai apresentar, a possibilidade de ele ser atendido aí na linha emergencial para capital de giro, um capital de giro novo aí para outra necessidade, para folha de pagamento, para compra de insumos, ou algum outro item que ele precisa. Nesse momento, ele não enquadrando, não conseguindo na linha emergencial, tentar nas outras linhas do FNO ou da própria carteira própria do banco. Tá certo. E uma última pergunta, um CNPJ que já tem um produto ou que ainda não tem, ele pode ter mais de um produto junto ao Banco da Amazônia nesse momento?
pode ter mais de um produto, tá? Então, imagina que ele teve um exemplo, um investimento, ele fez um financiamento de investimento, um produto, e aí ele tem um capital de giro. E aí esse capital de giro, vamos dizer que ele conseguiu enquadrar esses dois aí na prorrogação, e ele pode ter um terceiro produto se houver, claro, a disponibilidade dentro do limite, né? Porque o que vai definir é o que ele pode tomar, é o limite de crédito, ou seja, quanto que ele tem de limite disponível e a margem que ele tem disponível dentro desse limite. Ele tendo margem disponível, no limite ele pode tomar até 2 produtos. Seriam esses 2 produtos, um do FNO e o outro na carteira própria de giro. Entendi. E para o nosso lojista aqui do Metrópole, você recomenda que ele procure a agência aqui de Ananindeua ou qualquer um desses contatos que você passou, qualquer um dos seus gerentes vai atender igualmente? Olha, o cliente ele avalia o que fica melhor para eles. A gente deixa a escolha dele entre as 5 agências, né, que nós apresentamos, é aquela que melhor se adequa ao seu fluxo, à sua rota. Às vezes ele já tem um caminho ali que ele passa, um acesso, então, mas assim, é muito a escolha do cliente aonde ele quer iniciar seu relacionamento. Aí tem uma dúvida, né, sobre adiantar os documentos. Assim, o que eu pediria, na verdade, não sei se... Eu vou disponibilizar aí a apresentação, tá, Rafael? Okay. E aí, na apresentação, a gente pode disponibilizar aí também o contato dos nossos gerentes. E aí, inclusive, o Giovanni, ele está aí na online também, ele pode já conversar também, Giovanni, com os empresários que estão pedindo a relação de documentos, mas eles podem demandar por e-mail, porque ele vai ter que devolver por e-mail. Para quem demandou, ele vai ter que devolver para fazer a conferência e ter o relacionamento já estabelecido com o banco em relação a alguma dúvida, alguma orientação que precisa neste momento. Tá? Ou entregar fisicamente o envelope, isso lá na agência. Tá certo. Eu já vou, terminando aqui, eu já vou pegar aquele seu slide dos contatos, onde está o Giovanni e os outros gerentes. Já vou pedir para o Giovanni também me enviar a listagem de documentação, que eu já disparo aqui para todos os nossos lojistas, e aí ele já começa a levantar a documentação e já entra em contato também com o gerente que estiver mais próximo deles para a gente dar velocidade aí nesse processo. Bom, Edmar, gostaria muito de agradecer sua presença. Acho que contribuiu bastante aqui para elucidar linhas de crédito com preço muito acessível, principalmente para o micro e pequeno lojista que tem dificuldade de acesso no tempo normal. Agradecer também a presença do João Milani, nosso superintendente comercial da Sá Cavalcante. Agradecer a presença de todos os nossos lojistas também que participaram. E eu vou compartilhar com todos a sua apresentação. Ela está bem clara, bem elucidando praticamente todas as dúvidas, e qualquer coisa que vocês precisem, a gente está à disposição, a administração do Shopping Metrópole está à disposição para tirar dúvida, vocês têm o meu contato, estou à disposição para tirar dúvida e fazer essa ponte aí, se precisarem também, com o Banco da Amazônia. Muito obrigado, boa tarde a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado.